Oi, gente, tudo bem? Após essa prova da economia GV, né, vocês devem estar realmente cansados. A prova foi, como dos anos anteriores, trabalhosa, e o problema maior não é só a dificuldade das questões, mas o tempo, né, que era escasso, né? São 30 testes aí, não é fácil. Eu vou comentar de 1 a 9, né? A primeira questão era uma questãozinha que ele dizia que a diferença de dois números era proporcional a 1, então você escreveria A menos B igual a K. A soma desses dois números é proporcional a 7, então A mais B igual a 7, e o produto é proporcional a 24. Aí você escreve, né, A vezes B igual a 24K. Aí você vai cair num sisteminha onde você facilmente determina o valor de K, e quem tem o K, né, tem o valor de A e B. Né? E aí você chega facilmente à resposta 8 e 6, né? E você vai chegar no produto 48. Né? Essa questão era uma questão básica, é só, né, você resolver o sisteminha assim. E a segunda questão era aquela do fazendeiro que ele comprou 749 cabeças de gado pagando um custo C. Né? Então você conseguiria dividir no C por 749 o custo unitário de cada gado. Né? Depois ele disse que ele vendeu 700 dessas cabeças pelo mesmo valor C. Então o preço de venda unitário seria esse C, só que agora dividido por 700. Então você tem o preço de venda unitário, C sobre 700, e o custo unitário, que é C sobre 749. Se você dividir o preço de venda unitário pelo preço de custo unitário, você vai ter 1,07, que é 7% de lucro, né? E a alternativa C de casa, tá ok? A terceira questão é aquela da urna, que contém N bolas, algumas vermelhas e outras pretas, né? E aí ele fala que entre as 50 primeiras retiradas, 49 era vermelha, então uma era preta. Então você já tem aí 49 bolas, né, vermelhas. Aí depois ele em seguida fala que o restante, em cada 7 de 8 é vermelhas. Isso significa 7/8 são vermelhas. Mas 7/8 de quem? Do número restante de bolas, que era N, número total, menos as 50 primeiro. Então você vai fazer 7/8 de N menos 50, certo? Se você somar 49 com esses 7/8 de N menos 50 e dividir pelo número N, que é o número total, aí você vai ter aí que tem que ser maior, né, ou igual a 90%. Então essa fração tem que ser maior ou igual a 90%. Aí você vai encontrar que o N tinha que ser menor ou igual a 210 bolas. Então, alternativa B de bola. Certinho? Não era difícil, mas tinha que estar bem atento ao enunciado, né, à interpretação do enunciado. A quarta questão já era mais simples, né? Era uma questão clássica, onde ele dava um quadrado de lado 9, e colocava uma circunferência com centro num dos vértices, mas a circunferência de raiz 6. Aí ele queria a área da região do quadrado não ocupada pelo círculo, né? Então era só calcular a área do quadrado, que é 9 ao quadrado, né? E tirar 1/4, né, do círculo. Aí você chega facilmente na alternativa A de amor. Né? Isso aí. Bom, continuando aí na questão 5, né, você tem uma operação que parece um raiozinho aí, A, raiozinho B, como sendo a soma dos dois números A mais B pela diferença do A menos B. Então é como se fosse uma receitinha de bolo, é só ir substituindo, né, no lugar do A 1 e 2 e ver o resultado. Quando você coloca 1 mais 2 dividido por 1 menos 2, né, então esse primeiro parênteses aí daria menos 3. Aí você pegaria o menos 3 com o 3, soma dá 0. Então, o menos 3 raiozinho com esse 3 vai dar 0. Então, aí você pega o 0 agora e aí opera com o número 4. Então, 0 operando com 4 vai dar 4 sobre menos 1. Né? Desculpa, menos 4. O resultado vai dar menos 1. Certo? Alternativa B de bola. Era só ir seguindo as operações. Na questão 6, era uma questão clássica de média aritmética. Né? Então você fala que a soma dos 20 números, né, dividido por 20 é igual a 30.
e depois a soma dos 30 outros números, dividido por 30 dava 20. Aí você soma os 50 e divide por 50, né? Então, como você tem a soma dos 20 da primeira e a soma dos 30, você vai ter a soma dos 50 e dividindo dá 24 a média entre os 50 números. Esse era bem simplesinho, né? Era simples, rápido e sem muitas contas para fazer. Já a questão 7 é uma questão de geometria plana, daqueles que ele colocava 4 quadradinhos seguidas sobre uma reta R, né? Aí ele tira o bloco B sem mover A e C e encaixa o B meio inclinadinho lá, né? Você fica com uma parte do triângulo retângulo, né? Se você olhar para a segunda figura, final, você vê que tem um triângulo retângulo que fica, né, dentro daquele vão entre A e C. Naquele triângulo retângulo, a hipotenusa é 1. E o ângulo lá é 30 graus, como ele dá na figura, ângulos opostos 30 graus. E aí facilmente você vai encontrar o cateto oposto a 30 graus igual a meio e o cateto adjacente igual a raiz de 3 sobre 2, né? Que é usando seno e usando cosseno você chega nesses valores. Aí você tem uma relação métrica no triângulo retângulo que diz base A vezes a altura H é igual ao produto dos catetos B e C. E aí sai que H é igual a raiz de 3 sobre 4, né? Essa questão também é clássica, né? Mas tinha que estar atento a esse triangulinho retângulo aí, né? Aí a distância desse vértice até a reta R é de 1, que é a aresta o lado do quadrado, menos a altura, que é raiz de 3 sobre 4. Aí dá a alternativa, né? É C aí, né? Certo? 4 menos raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Bom, para a oitava questão, a gente tinha um exercício de logaritmo, né? A multiplicado log de 5 na base de 200, mais B multiplicado log de 2 na base de 200 é igual a C. Você aplicando aquela propriedade de pegar o coeficiente A e colocar como expoente do logaritmando, vai ficar log de 5 elevado a A na base de 200. Depois vai ficar mais log de 2 elevado a B na base de 200. E por aquela propriedade que a soma vai virar produto, você chega no log de 5 elevado a A vezes 2 elevado a B, na base de 200 é igual a C. Aí você aplica a definição, você vai chegar numa equação assim, 5 elevado a A, 2 elevado a B é igual a 200 elevado a C. Aí você decompõe o 200, né? O 200 fica 2 ao quadrado vezes 5, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, vezes 2. Então, vai dar 2 à quarta vezes 5 ao quadrado. Aí você compara os expoentes, né? Aí você chega, né, no valor de A, no valor de B e no valor de C, tudo em função do C. E aí você soma A, B e C e vai encontrar a alternativa 6C, a alternativa E de Eva, né? Também não era assim difícil, na questão média, que o aluninho que estudou um pouquinho de logaritmo deve ter se saído bem, né? O 9 já é um exercício mais sofisticado um pouco, né? Porque ele dá 2 pontos e define um triângulo isósceles como aquele que tem apenas 2 lados congruentes. Aí ele exclui os triângulos equiláteros como sendo isósceles. E o aluninho pensando só na base AB, ele teria uma reta, né? Aí ele pode achar que seria a alternativa E, né? Mas aí ele tem que ver que ele não disse que a base é AB. AB pode ser um dos lados que são congruentes. Então, se você colocar o lado AB como sendo um lado e não a base, você teria um lugar geométrico que seria uma circunferência de vértice A, né, e raio AB, né? Aí daria uma circunferência com centro em A. E daria outra circunferência, né, de centro B. Então, a alternativa correta nesse exercício seria as 2 circunferências, mais a reta e menos aqueles pontos que poderia dar triângulo equilátero ou os pontos alinhados. Então, dá a alternativa C de casa, tá ok? Essa questão já era uma questão mais, né, elaborada, né? Então, se o aluno não percebesse isso, ele poderia induzir no erro de colocar a alternativa E de Eva, que seria uma reta, que seria, né, a alternativa E aí. Ele tinha que perceber que poderia ter outras 2 possibilidades, ok? Certinho? Tchau.